Tá 7h58 aqui ainda. Boa noite a todos. Vamos desligar os celulares, por favor. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, intitulada Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre os obstáculos 1000, de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, em torno do evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo, aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz, ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então, vamos fechar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse ponto de luz, pedindo o auxílio neste momento dos mentores dessa casa, agradecendo, Senhor, por ter esse local de amor, de caridade. E te agradecendo, Senhor, principalmente pela oportunidade da reencarnação, por estarmos aqui, neste momento, trabalhando o nosso melhor, Senhor. Pedimos a Tua luz para nos guiar nos momentos difíceis, para que possamos, Senhor, sempre estar ao Seu lado, que possa nos guiar em todos os momentos. Pedindo neste momento por todos os nossos irmãos que não puderam comparecer, pelas pessoas que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Pedindo por todas as crianças, Senhor, do nosso planeta. Que a Tua luz, Senhor, possa aquecer a cada coração com esperança e com tranquilidade. Pedimos também pela nossa palestrante da noite de hoje, que ela possa, Senhor, passar a sua mensagem com amor e com profundidade.
mas que possamos, Senhor, aquietar as nossas mentes e abrir os nossos corações para podermos absorver cada palavra dita nessa noite de hoje. E com o coração cheio de alegria, te agradecemos por tudo, Mestre. Fique conosco em nossos corações. Que assim seja. A palestrante de hoje é a nossa querida amiga trabalhadora incansável do Caminho da Luz, a Iris Ribeiro. E ela vai nos falar das as aflições e o poder da oração. E ela também é a rainha do pão de queijo, o melhor pão de queijo que existe. Você já fez eu falar? Boa noite. Eu quero convidar vocês para a gente louvar a Deus. Eu estou muito emocionada com essa palestra, porque nesse momento tão difícil do planeta, onde a gente vê suicídios, a gente vê famílias se desfazendo, né? Crianças tão pequenas ainda trabalhando, e pior ainda, uma criança de 7, 8 anos tirando a própria vida. Isso para mim, né? E a gente sabe que a doutrina espírita tem essas respostas, depende da gente buscar. E recentemente eu perdi a mamãe, né? Perdi a forma da gente falar, tem 2 meses que a mamãe desencarnou. E durante todo aquele processo ali, eu fiquei analisando o que é a vida, olhando o trabalho de uma pessoa, aquele momento dela despedindo da carne, ela percebendo todo o plano espiritual ali à volta, socorrendo, dando o auxílio que a gente pede, mas mesmo assim, ela se negando a entregar por causa dos filhos, principalmente alguns problemas que fica pendente, porque a gente está num mundo de prova e expiação, e quem não tem, né? Essas aflições, não tem as enfermidades, não tem os problemas. Então, eu fiquei muito agradecida quando conversando com a Sol, e ela permitiu que eu fizesse esse estudo, né? E o que eu trago, a exposição que eu trago para vocês é isso, é uma reflexão em cima desses problemas da vida. O que o Espiritismo tem para falar para nós? Como a gente pode evitar esse sofrimento? Como que a gente pode fugir de um suicídio? Como a gente, né, pode morrer bem? Então, foi essas buscas que eu fiz, não é novidade para nenhum de vocês, são coisas que estão nos livros, está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, e a gente vai refletindo a respeito disso devagarinho. Então, principalmente quando a gente pensa, né, tenho-vos falado dessas coisas para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições. Ânimo, eu venci o mundo. Tem 2000 anos que Jesus falou isso para a gente. Será que a gente realmente acredita nisso? Será que a gente acredita no que Jesus falou? Será que a gente acredita na bondade de Deus? Será que quando a gente fala seja feita a tua vontade, essa prece está saindo de dentro da nossa boca? Será que isso que o Espiritismo traz de esclarecimento, de consolo para nós, a gente realmente bebe isso e sai daqui levando isso no nosso coração? Porque foi um dos meus questionamentos, vendo a mamãe desencarnar e analisando as atitudes à volta, cada um com a sua atitude, ela com a dela, os familiares na hora do funeral, e aí a gente pergunta, fala assim, o que será que está acontecendo aqui? Será que eu perdi esse contato com a vida? Será que eu me tornei uma pessoa tão insensível? Ou será que eu adquiri a maturidade que eu busco? Né? E são perguntas que a gente tem que estar fazendo para nós todo dia, porque é a forma da gente nos conhecer. E foi por isso que eu quis fazer isso, para descobrir se eu estava sendo tão insensível naquele último momento que eu estava tendo com a minha mãe. Né? Então,
Aqui, ó, nós perdemos, né? A mamãe desencarnou, mas a mãe dele, assim, uma distância de uma semana. Eu, com a minha dor lá, eu mais a Solange somos muitas amigas, e conversava com a Solange, e a gente dividindo isso, mas a gente dividindo com uma fortaleza. Então, a gente tinha uma outra para conversar, para falar assim, não, eu não estou sendo insensível, eu preciso ser forte para segurar a dor do outro, né? Então, olha, no livro O Céu e o Inferno é um livro que nós espíritas quase não falamos e a gente quase não lê. A gente deveria ler para a gente entender o que é a vida do lado de lá. E lá tem o Código Penal da Vida Futura. Diz que as bem-aventuranças não têm sentido se a gente não acreditar na vida futura, né? Então, eu comecei lá. E aí são 32 itens o Código Penal da Vida Futura. Mas no 33º ele fala, né, Kardec fala que a gente pode resumir. Opa, eu estou mudando isso. Não. Entre os itens 16, me perdi, meu coração parece que vai sair na boca. Desculpa. O Código Penal da Vida Futura pode ser reduzido a 3 itens. E aí a gente começa a ver, assim, ficou muito mais fácil. Antes era 32, passou para 3, né? Então vamos ver o que fala lá. O sofrimento é inerente à imperfeição. Então, vamos analisar. A gente vive no planeta Terra, é um planeta de seres imperfeitos. A gente está passando por um planeta de regeneração, mas a gente ainda continua imperfeito. Começa para nascer. A gente já viu falar de algum bebê que nasce sem dor, sei aquele processo, né? Ou que para engatinhar, para andar, ele tem que passar por aquele processo de engatinhar, cair, levantar. E aí, para ele poder alimentar bem depois, ele precisa de nascer dente, né? E segundo o pediatra das minhas crianças, ele falou assim que é um dó para ficar louca a criança quando está nascendo um dente. Então, dá para a gente imaginar a dor que uma criança passa. Então, esses são os processos. Eu tenho esperança que no mundo melhor a gente não vai dar luz, né? Passar por esse processo doloroso e nem as crianças. E dentro desse quadro do planeta Terra, a gente vai ter muita dor, que não foi coisa que a gente provocou, é um processo do próprio planeta. E aí, no segundo, ele fala assim, ó, toda imperfeição traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Então, pegando o plano material, isso fica fácil. Todo guloso tem um problema da gula, que aí vem a obesidade, uma série de coisas, né? Toda pessoa irritada vai ter um problema de úlcera, de gastrite. Então, o sofrimento acaba sendo consequência da própria imperfeição, né? Então, o próprio castigo vai ser a cura do indivíduo, né? E o terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, ele pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, na questão 909 do Livro dos Espíritos, fala assim, né, para nós, que a gente só não muda porque a nossa vontade é muito fraca, que depende da nossa vontade para a gente fazer essa mudança, a gente acelerar o passo. Tem aqueles desculpistas que acham que a gente tem que ir devagarzinho. E eu acho que a gente não tem que ir devagarzinho, nem devagarinho. Nós temos que acelerar o passo, porque já tem 2000 anos que Jesus já passou por aqui. Hoje nós temos a doutrina espírita, que é uma coisa fantástica nas nossas vidas, que traz para nós com muita simplicidade e clareza tudo aquilo que a gente precisa saber. Basta vir o questionamento e a gente vai buscar. Cada um de nós é uma história, cada um tem um questionamento diferente. Então, por isso que a gente deve estudar, por isso que o capítulo 6 fala para instruir e amar, né? Então, vamos lá. E a gente vai ver no decorrer do estudo que não existe milagre de transformação, só poder de leitura e nem de encostar em gente ilustre, que existe um trabalho para ser feito, né? Jesus foi aquele farol enorme que chegou para acender as velhinhas, né? Uma aqui, outra acolá, que quiser, que se permitir acender.
E outro detalhe que eu quero falar, gente, a gente chega na casa espírita trazendo tanta dor, tanto problema. E uma coisa que eu descobri, casa espírita é lar, é templo, é hospital, mas não é hospedaria. Então a gente chega aqui querendo deixar os obsessores aqui, né? E não é hospedaria. Porque o nosso remédio chama-se Jesus. E as gotas que ele trouxe para nós são essas gotinhas no Evangelho, né? Que é como se, para mim, o Evangelho é como se Jesus estivesse falando comigo. Então, para mim, é uma coisa muito sagrada, tanto o Evangelho como a casa espírita. E a doutrina espírita veio para relembrar e completar todos esses ensinamentos de Jesus. Então, não tem um lugar melhor da gente se encontrar e poder estudar em grupo esses ensinamentos. Porque o que eu não consegui apreender, o outro consegue. Não tem ninguém melhor nesse planeta e não tem ninguém pior nesse planeta. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós vamos chegar lá. Um pouco mais arrebentado, talvez, do que o outro, mas nós vamos chegar lá com a veste nupcial brilhando. É a única forma que tem para a gente alcançar isso, né? Então, vamos lá. E a reabilitação moral, segundo o Kardec, ela só pode ser feita de 3 formas, né? Mas vamos ver ali o que ele fala também. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que a ela atinge não fica exonerado e, enquanto não houver satisfeita a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Então, aí, nesse espaço, no céu e inferno, Kardec vai estudar os mecanismos da lei. Então, o que acontece? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é arrepender. A gente precisa ter remorso das nossas atitudes. A gente precisa olhar para dentro da gente, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de pisar dentro do sapato do outro. Porque a gente falar as coisas é muito fácil, mas quando a gente realmente coloca dentro do sapato do outro e a gente começa a visualizar o que o outro pode estar passando, como que o outro pode estar sentindo, começa a modificar as coisas. Então, não tem como eu fazer mudança nenhuma se não houver esse remorso. E acredite ou não, se a gente não tentar fazer isso enquanto a gente está do lado de cá, do lado de lá é muito pior. Porque a gente passa com o nosso pensamento cristalizado e a gente tem visto isso constantemente nas nossas reuniões mediúnicas. O espírito sofrendo e ele não consegue sair daquele quadro que ele registrou na mente antes de desencarnar. O segundo passo é a expiação. O que é a expiação? A expiação é a consequência das nossas atitudes. Ninguém é obrigado a plantar, mas a partir do momento que a gente planta, a gente vai colher. Isso faz parte da nossa horta. E isso está na lei, não é para um, não é para outro. Deus, ele não vai mudar, né? Igual a gente faz. Não, para você eu vou dar uma ajeitadinha. Isso é lei, ele é onipotente. Só que arrependimento e expiação fica no meu quarto, fica no meu íntimo. Que isso acontece para a vida ou para o outro que eu prejudiquei? O que vai acontecer? Né? Não houve mudança. Então, o que precisa ainda? Né? Aquilo ali vai ficar subjetivo, é só com a gente. Mas eu vou precisar ainda da reparação. O que é a reparação? É eu chegar naquele ponto que Paulo chegou, né? Hoje não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque quando eu estava crescendo, a minha adolescência, era minha curiosidade. Mas não vai ter nunca jeito de eu pagar minha dívida, né? Custosa, eu sabia que era custosa, mas e aí? Tá todo mundo bonzinho, todo mundo evoluindo. Como que eu vou pagar isso? Eu vou viver no inferno, né? Só que a gente faz o bem pelo bem e pela vida. Essa vinha, a gente olhando o universo, a vinha é o universo. O lavrador é Deus. E quando eu estou trabalhando na vinha, fazendo bem, não faz diferença a quem, né? Então, por isso que fala tanto em fazer bem, fazer o bem, fazer o bem. Ao ponto que um dia a gente consiga
aconteceu o que aconteceu com Paulo. Não sou eu mais que vivo, é Deus que vive em mim, né? Então, olha, aí por isso que a gente, a cada um segundo as suas obras no céu como na terra, tal é a lei da justiça. Então, por isso que na encarnação a gente vai perceber que tem coisas na minha vida, determinadas dificuldades que eu consigo mudar, e tem aquelas que por mais que eu tente, por mais que eu me arraste, eu não consigo mudar o quadro. Por exemplo, todo mundo quer ficar rico, né? E a gente vê tanta gente que são trabalhadores, trabalha sol a sol e tanto faz, nunca sai daquela penúria. Tem outros que parece que não estão fazendo nada e parece que aquilo está tudo ali na mão deles, de mão beijada, né? Então, tem aqueles que parece que tem tudo de mão beijada hoje, que trabalhou para valer numa encarnação passada, hoje é o mérito, é a recompensa que estão recebendo. Por exemplo, a escravidão no Brasil, mais do que justo aquelas pessoas estarem recebendo esses benefícios hoje. Mas, por outro lado, se o espírito é tão fraco, não tem como Deus permitir a ele uma carga muito pesada, então ele vem, parece que com essa vida suave, e ele fica se achando que é a última bolacha do pacote e vai levando a vida, em vez de aproveitar para semear, para plantar, para na próxima encarnação já vir com alguma coisa, né? Na gaveta, guardada, falou, oba, já estou chegando aqui com créditos, né? Então, olha, aí a gente fica perguntando, mas como é que isso tudo funciona, né? Não dá tempo de falar muita coisa, mas vamos falar um pouquinho da memória. Lá na Libertação eu achei essa pergunta. Os atos que praticamos na Terra ficam realmente registrados? Porque no Livro dos Espíritos fala que fica registrado no perispírito. Aí começa aquela briga que fica no perispírito, fica na mente onde que fica. Kardec veio numa época, trouxe um trabalho sintetizado. Os espíritos vieram depois ampliando esse leque. Feliz de quem está estudando, né? Porque tem muito espírita que às vezes não lê o Livro dos Espíritos, ou às vezes não lê o Evangelho. E aí a gente vai vendo esses distúrbios, né, que acontece às vezes num funeral, onde que é um funeral espírita, e a gente fala, mas isso parece mais uma festa, né? Por quê? Porque o espírita não está compreendendo direito o que é o espiritismo, o que significa naquele momento. Então aí eles respondem, sim, a memória é um disco vivo e milagroso, explicou em seguida o instrutor. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som do que falamos e ouvimos. Por intermédio dela, né, da memória, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Então, o que acontece? A nossa memória é um banco de dados. Nós estamos em viagem, nós estamos vindo de algum lugar para algum lugar. Então, nós temos, né, o que chama de o diário de bordo. E o Kardec ainda fala até mais, que a gente está numa ponte, a Kardec não, Emmanuel, que a gente está numa ponte preocupado em fazer construções em cima dessa ponte. A gente já saiu de um lugar, está atravessando para o outro, e está construindo só aqui, olha, mas eu tenho que ir para lá. Né? E a gente não desperta para esse tipo de coisa. Então, olha, na doutrina espírita fala que nós precisamos de construir duas asas. Porque a gente traz nessa memória as fotografias de todo o nosso passado, de todas as encarnações que nós tivemos. Vai vir na nossa mente, no nosso consciente, aquilo que nós tivermos condição de encarar, porque tem coisa, eu fico imaginando na época dos vikings, eu não sei porque, eu acho que eu já vivi aquela época, e eu fico imaginando os desando que fizemos naquela época, na época de Jesus. E hoje a gente quer ser feliz a qualquer custo. E a gente não para olhar dentro da gente o que a gente ainda tem de resquícios dessa época. E no livro Nosso Lar, a gente vê a Dona Laura falando a respeito disso, de coisa que ainda precisa de saber, que ela ainda não tem condição de saber. De que ela precisa de reencarnar, mas ainda está esperando encontrar alguém
que ela não tem ideia onde está, que é com quem ela tem que vir acertar umas contas aqui. Então não é fácil, a gente tem que aproveitar isso aqui agora, né? E aí, falando que a gente precisa das duas asas, a nossa memória faz da gente felizes ou infelizes. Por causa de quê? Por causa desses registros que a gente traz. As duas asas que a gente precisa é a asa da sabedoria e do amor. O que é a sabedoria? É o conhecimento vivenciado. Qual conhecimento? Aquele que eu vou lá na universidade e pego, aquele outro curso diferente que eu pego? Não. São esses ensinamentos, essas gotinhas que Jesus trouxe para nós. Como que eu vou vivenciar os ensinamentos de Jesus se eu não conheço? Eu fico repetindo, né? Às vezes a gente senta para conversar, vira aquela coisa, um fala, o outro fala, eu vi na Bíblia, eu vi na Bíblia, eu vi na Bíblia, eu vi na Bíblia, mas o que significa isso? Né? Então, a gente precisa entender, compreender, apreender e pôr em prática. A hora que eu colocar em prática, aí eu vou falar assim, eu sei porque sei, né? E a hora que eu sei, aí eu sei que é interessante começar a amar. Por isso que eu preciso de desenvolver primeiro isso para me poder conseguir amar. Porque aí vai ser interessante, a gente tem que começar, nem que for pelo interesse, já que a gente, tudo é interesse. Né? Então a gente começa a pôr em prática. Mas não é interesse, é a conscientização que nós precisamos ter. E aí, onde vai entrar o nosso esforço? Olha, eu sei que eu não sou santo, mas eu estou em pé aqui hoje falando dos ensinamentos de Jesus. O que eu trouxe aqui não é o que eu acho, é o que está nos livros. Né? Dentro de quê? Dentro do que eu consegui compreender. E qualquer um de nós fala que no livro Pensamento e Vida que a nossa mente é o espelho da vida, né? E a gente vai refletir o quê? O que a gente sabe. Por isso que a gente vive se pegando por aí, porque é o que nós sabemos fazer. É a época do viking aqui hoje. Nós já não estamos com aqueles chapéus e aquelas coisas. Mas é por isso que a gente está se pegando. Então, nós temos que trazer material novo para o nosso coração, para a nossa mente, para a gente digerir diferente e a gente começar a fazer esse trabalho. Jesus está esperando por nós, não é? Então, a gente precisa disso. Por que estudar? Por que a Casa Espírita fala tanto disso? Não é um estudo como na escola. É uma coisa descontraída, onde eu venho buscar o quê? O alimento para minha alma. A gente precisa de alimento para o corpo. Todo dia a gente está preocupado com isso. Um teto para a cabeça, alguma coisa para pôr no corpo, alguma coisa para pôr por fora do corpo. E a nossa alma, que hora que nós vamos começar a pensar nisso? Porque a gente veio aqui buscar isso. Foi substância para fortalecer o nosso espírito. E tudo isso que a gente tem hoje, que a gente chora, esperneia, por exemplo, bebê, né, criancinha, são recursos que Deus nos oferece para a gente fortalecer e passar para o patamar de cima. Né? Mas a gente quer ser feliz a qualquer preço. E às vezes a gente, na condição de pai e mãe, a gente não compreende isso. E aí, a hora que a gente começa a entender, a gente culpa o pai e a mãe. Mas aí, a hora que a gente começa a olhar, o que eu fiz com meu filho? E lá no Evangelho está assim, o que você fez do filho que eu te confiei? Né? Então, não é para a gente sair daqui com culpa, não. É para a gente sair daqui com disposição de aprender, para a gente poder fazer alguma coisa enquanto é tempo. Então, olha, vamos simbolizar a reencarnação como se o plano físico fosse uma universidade. Então, da vida espiritual vai partir, né, lá da verdadeira vida, vai vir os alunos, os mais apropriadamente consideradas criaturas que vão nascer nos lares humanos. Então, o que acontece? Antes de nascer, quando eu me interesso, se eu tenho condição, eu vou escolher e vou resolver a problemática. Mas como a gente ainda, o nosso livre-arbítrio é essa coisa que ainda fica policiando muita gente, não dá essa liberdade que a gente gostaria de ter, né? Quando jovem bate no peito. A gente precisa de recurso. Aí a gente bate o quê? No planejamento reencarnatório. Eles vão olhar aquilo que eu tenho de registro onde? Na memória da Merili, do João, do Zé? Não, vai olhar na minha.
E aí toda a problemática que eu trago é culpa da mamãe, do patrão, da chuva, do carro que quebra. Eu não olho para dentro de mim e falo assim, quem sou eu? De onde eu estou vindo? O que eu estou fazendo aqui? O que eu trago de benefício? Mas o que eu trago comigo que pode ser um destrutivo e me atrapalhar nessa caminhada? Né? Então lá eles vão fazer todo esse planejamento, vai escolher quem vai ser pai, quem vai ser mãe, quem vai ser encrenca, que eu vou casar, que eu vou receber no braço, aquela coisa bonitinha, que eu vou dar tanto beijinho, né? Tudo planejadinho. Quando eu chego, o que eu vou ver, né? Eu já me matriculei no Instituto da Reencarnação. Aí, qual a matéria que eu vou estudar? Meus desafetos, a penúria, o poder, tribulações, o campo desafetivo, as doenças. Tem gente que está sempre sozinho que arruma marido. Aí tem aquele que nunca tem um filho que quer ter um filho. Aí tem aquele outro que é muito rico que quer ficar mais rico. Tem o pobre que acomoda, vive na ociosidade. Como é que Deus dá conta disso? Né? Ou então eu começo a querer devolver tudo. Aí eu faço prece. Senhor, o que está acontecendo aqui, né? Isso aqui está demais para mim, não foi bem isso que eu pedi. Como é que vai mudar o fulano? Sem compreender que quem precisa mudar sou eu. Que quando eu mudo, a situação muda à minha volta. A começar se eu mudo o meu pensamento, eu já estou fazendo uma higiene mental. Eu vou mudando o quê? A minha aura, a minha irradiação começa a ser diferente, as pessoas começam a aproximar de mim também. Diferente, né? Eu estou irradiando alegria, estou irradiando um perfume diferente, estou irradiando positividade. Quem não quer ficar do meu lado? Quem quer ficar do lado de gente depressiva, para baixo, que reclama toda hora, que reclama de tudo, que reclama de todo mundo? Né? É para pensar. Por isso que eu não estou afirmando. É para a gente pensar, né? Só que depois que a gente está aqui, também não adianta querer devolver. Porque eu vou estar adiando compromisso. E numa próxima encarnação, eu já estou mais fortalecida, eu já vou estar bebendo um mingau que o Paulo falou. Então eu já tenho condição de trazer algo mais. Aí eu vou trazer algo mais e vou ter de sobra o que eu deixei no passado. Então vai ser mais difícil, né? Então se eu pego a coisa assim, ó, já que está prestações, então eu vou vivendo isso assim devagar, porque a hora que a gente faz, já faz uma vez, né? Mas na hora de pagar, longas prestações. Então o que acontece? Olha, aí vai ter aprendizes que recuam diante do obstáculo, a gente vai ver, às vezes, abortos espontâneos, que ali já é o espírito, né? Se acovardando no momento de enfrentar as consequências das próprias atitudes. E aí os conflitos com a consciência, porque o espírito sabe que ele errou, ele sabe que precisa ressarcir os erros, mas ele não tem coragem. A vontade é fraca, que Kardec fala. Né? Se a gente não fortalece essa vontade aqui agora, do lado de lá, como é que vai ser? Né? Nossa caixinha de desencarnada ali vive vazia. Esquecido que a gente fica, que quem morre, morre do mesmo jeito que estava aqui. Se era alcoólatra, continua alcoólatra. Se era irritado, continua irritado. Se estava revoltado com a doença, ele morreu revoltado com a doença. E ele cristaliza nisso, e a nossa prece tem só para beneficiar, principalmente a minha, que conhece o indivíduo. Porque se eu estou pedindo prece para ele, é porque eu tenho interesse na alegria dele, né? Então ninguém melhor do que eu, que amo, para fazer essa prece. Mas a gente gosta de ver a caixinha cheia também. Então, olha, e aí essas pessoas, mesmo consciente, né, tendo essa noção, o conhecimento, porque nem é o consciente mesmo, é o conhecimento das suas necessidades, eles retornam, mas fica o quê? Ele cai naquele processo de estado negativo. E isso a gente vê aqui entre nós, pessoas com depressão, que é mais um estado de negativismo, de desânimo, e a pessoa não caminha para frente, né? Não quer dizer que toda depressão
a mesma coisa. Cada caso é um caso e a gente sabe que existe depressão, doença, né? Então, vamos lá. No livro Ação e Reação, eu achei muito interessante que ele faz uma comparação da esfera humana com o reino vegetal, quando vai se tratar da encarnação outra vez, né? Quando a gente retornar na carne. André Luiz Hilário está fazendo aprendizado, e aí ele pergunta para Sanzo, né? Como que ele podia falar a respeito disso? Ele fala assim que é muito difícil por falta de palavra, mas que, apesar de não ser apropriado, ele ia tentar explicar. Agora imagina, eu vou tentar explicar para vocês. Cada planta produz na época própria, segundo a espécie que se ajusta. E assim é o espírito. Ele estabelece para ele as situações felizes ou infelizes que ele registrou, né, através do livre-arbítrio, das escolhas que ele fez, ou do sentimento, das ideias. E aí ele continua: a planta de começo jaz encerrada no embrião. E o ser humano, ele traz onde o registro? Na mente. Né? A planta, os reinos inferiores, o relógio, os reinos inferiores, até chegar na razão, foi conduzido. Né? Quando nós atingimos o pensamento contínuo, aí a gente já sentia, pensava e agia, então a gente já podia ser responsável também. Então, Deus dá para a gente o livre-arbítrio de acordo com o nosso amadurecimento, né? E aí, a planta germina, desenvolve, floresce e frutifica. Da mesma forma, o espírito é banhado com o sol da eternidade, aí ele vai desenvolver, vai florescer e vai frutificar no amor, né? Tá vendo assim como que é interessante, né? E profundo isso. Eu fico emocionada, assim, ó, só de ver e de pensar, nossa, por que eu não fiquei sabendo dessas coisas antes, né? Para ensinar para os meninos, para poder já começar a domar o bicho lá, né? Domava o bichinho lá, porque a gente começa a domar a vontade da criança ali, olha. Criança quer tudo, a gente chega em loja, em algum lugar, a criança... Eu quero balançar. Eu não quero balançar. Eu quero picolé. Eu não quero picolé. E a mãe e o pai ficam ali desesperados, sem saber como atende a criança, porque quem dá ordem é a criança. Não é o pai que está ali para educar aquele espírito que está trazendo toda essa mazela no íntimo. Esse é o papel de pai e mãe, observar o que a criaturinha está trazendo. E a gente enxerga. Eu enxerguei isso um pouquinho meio tarde. Mas a gente enxerga as qualidades, mas a gente consegue enxergar os defeitos. Pelo menos nós, espíritas, temos esse material para isso. Por quê? A gente sabe que é espírito eterno, que está vindo com essa responsabilidade de melhorar, que eu, como pai e mãe, eu tenho como dever fazer isso, né? Então vai ficando mais fácil, a gente já não vai ficar assim, olha, mas tem uma qualidade ali, olha, a criança está batendo o pé e eu estou enxergando qualidade. É cego? Né? Então, vamos continuar aqui. A planta, porém, é uma crisálida de consciência que dorme largos milênios rigidamente presa aos princípios da genética vulgar que lhe impõe os caracteres dos antepassados. Então, a planta nunca vai passar daquilo que ela é. Foi até ali onde veio, né? E ela repete aquilo ali, mas não vai mudar aquilo, né? Então, esse é o determinismo. Opa. E o homem, o que acontece? O nosso determinismo para nós é relativo. Por quê? Eu semelhei, eu tenho que colher. Não adianta eu querer ser feliz. Não adianta eu chorar. Não adianta eu querer driblar as leis divinas. Eu posso driblar a lei do homem. Mas dependendo do que eu estou fazendo, se eu prejudico o meu próximo, eu estou semeando para colher logo mais. Se não for nessa encarnação, vai ser na outra. E a gente não pode esquecer que todo pensamento, todo sentimento, toda atitude são ações nossas que a gente está mandando para a nossa malinha do futuro. A gente está construindo. E caixão, eu já disse, não tem gaveta.
o material, essas coisas que brilham do lado de cá, vai ficar de cá, né? Então, olha, uma semente de laranjeira, se ela cair em terreno pobre e seco, ela vai encontrar os obstáculos e se ela desenvolver, vai ser uma planta mirrada. Então, de que ela precisa? Ela vai precisar daquele cuidado ali, olha. Ela vai precisar da água, do adubo, né? Então, trazendo isso para o ser humano, o que ela vai precisar? Vai precisar do agricultor, que vai fazer o quê, gente? O lavrador, o agricultor, que vai acudir às necessidades e às exigências, com adubo, com água, com poda, pensando que está preparando para o destino. A planta alimenta a gente. E o espírito que a gente está educando na evangelização, na casa espírita, no nosso lar, é para a vida. Né? É muito sério isso. E para Deus. Né? Mas é gostoso, eu gosto, eu fico feliz, né? Da gente saber que a gente tem todas essas possibilidades nas mãos e basta a gente querer, a gente ter vontade e a gente caminhar. E Jesus não diz que a gente não vai chorar, vai ter os choros, vai ter os tombos, vai ter os lavrados no joelho, né? Mas a gente sai em pé do lado de lá. Então, olha, lá no capítulo 7 do Ação e Reação, é muito profundo esse capítulo. Eu peguei assim, 2 parágrafos. Quem quiser continuar vendo. Então, olha, tem uma mensagem de Meimei que pergunta assim, e essas outras crianças? Porque a gente, a partir do momento que nós fechamos a porta da casa, a gente olha na cama, fulano está aqui, está tudo bem. E a gente quer ser feliz, né? A gente não quer que tenha aflição no mundo. Então, ela fala que enquanto houver uma criança que chora e que geme no mundo, nós não seremos felizes. Então, a gente vai vendo que existe um trabalho para ser feito, né? Mais um. São coisas que vai chamando a atenção da gente e cada um vai despertando para aquilo que achar que deve. Alguém conhece essa criança? Ficou muito popular na internet. Ele nasceu num lar muito pobre, cresceu sem pai, a mãe alcoólatra, os irmãos 6 ou 7, não me lembro. Um mexia com droga, a casa dele vivia, além do alcoolismo, cheio de pessoas envolvidas com a droga, e ele saía às vezes pela rua para ir buscar alimento, muitas das vezes até dormia pela rua, muitas das vezes ele buscava no lixão. E no lixão ele descobriu a bênção chamada livro. Tá vendo, gente? A gente tem que estudar mesmo, né? E aí, o que ele fez? Com a vizinhança, ali no meio daquela penúria que ele vivia, ele aprendeu a ler. A soletrar aqui, com um soletrar ali, e ele começou a ler. Aí ele começou a ler. Quando ele entrou na escola, ele entrou com 10 anos. E amante de bar, né? E eu também. E aí, quem é essa pessoa hoje? Dr. Cícero Batista, lá de Brasília, né? Então, o que falou ali da plantinha? Uns nascem com todos os recursos. Aqueles que não nascem com recurso, que não nascem, né, com aquele lavrador, o lavrador vai ser o quê? A vontade. E o esforço vai ser a poda, vai ser a água. É um trabalho mais árduo, mais duro. Só que Deus não põe carga pesada em ombro fraco. Então, qual é o nosso papel? Ficar com peninha, a gente passa lá, joga um dinheiro, igual tem tanta foto, eu não quis pôr foto nenhuma para não agredir, né? Eu estou a favor do bem, do belo e do bonito. E aí, o que acontece? Essas crianças estão por aí, esses idosos estão por aí, tocando os nossos corações para a gente mudar de atitude, não é para a gente achar que é superior, melhor do que o outro, não. E nem fazer as coisas de caridade, porque a nossa caridade é em direção ao outro também, mas tem muito a ver com a gente mesmo, né? E é uma doação de dentro para fora, porque é muito difícil, né? Eu admiro muito o trabalho da área, eu já falei para ela. Eu ainda tenho que evoluir um pouco mais para estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Gosto muito da cozinha mesmo.
Então, o que ele falou? Olha, Amo-Ba e Mozart, ele descobriu muito cedo. Junto com os livros, eles me salvaram. Eles falaram mais alto que a fome e me transportavam para os outros mundos. Imagina bem, no lixo, com fome, pobre de maré descer, ser amante de Bach, Chopin, né? É um espírito que já tinha uma carga boa, né? Já tinha, como os ossos, tinha substância ali nos ossos. E aí a gente quer chorar achando que Deus largou a gente aqui esquecida, desamparada. Eu estou aqui morrendo, e onde está Deus? Onde está Jesus? Cadê os espíritos? Né? Então, olha, e aí ele ainda fala aqui, ó, achei fantástico isso. A gente tem que pensar que todo esforço é poder. A gente costuma falar, querer poder, mas eu não quero levantar daqui, né? Não, todo esforço é poder, né? Então, o que é oração? Vou ter que correr. Oração é comunhão com Deus. Eu nem vou falar da comunhão do Deus assim, eu quero pensar assim. Uma das... Me faltou a palavra, Marco. Uma das coisas que o Espírito pode fazer é expandir. Qual que é a palavra, Marco? É propriedade do perispírito. Ele pode expandir. Como que eu vou expandir? Para não esquecer, gente, quando eu sento, eu acalmo minha mente, eu entro para o quarto. Por fora, que em volta de mim, pode estar pegando fogo. Igual lá naquele filme Joelma, que ela sabia que ia morrer, ela sentou e fez prece. O mundo pode estar caindo na minha volta. Eu vou silenciar meu interior. E eu vou entrar em comunhão com Deus. Eu vou expandir, eu vou em busca desse Deus. Nós vivemos em Deus. Deus está em nós. Por que eu preciso pedir o outro para fazer prece para mim? Por que eu não tenho fé? Por que eu me entrego no primeiro obstáculo que tem por aí? Né? E aí, quando eu me elevo, isso é um exercício gostoso. Todo dia eu faço isso, não dou conta, né? Sou imperfeita ainda. Mas é o trem mais gostoso quando a gente, né? Às vezes eu vejo o Haroldo, não sei quantas vezes que eu já escutei uma palestra que ele fala, que a Madre Teresa fala assim, quando ela fala com Deus, ela só escuta. Quando ele fala com ela, ela só escuta. É uma paz extraordinária. E a gente cria condição para vir na nossa mente o quê? As informações do que eu estou precisando fazer. Se não vem informação, é porque é o meu trabalho. Eu tenho que ir à luta, né? Se eu quero pão de manhã, eu tenho que levantar e ir chovendo, com neve, com sol. Eu tenho que fazer esse trabalho. E com Deus é do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ele é igualzinho meu pai era. Você quer, você tem que fazer. Se não fizer, não tem. Por quê? Porque a forma da gente aprender Deus é ruim, esqueceu da gente? Muito pelo contrário. Ele está tão atento que ele entrega para nós os desafios. Mas com um detalhe, a gente não confia no filho, mas Deus confia na gente. Tem criança que, se duvidar, ela cresce um deficiente porque o pai não permite caminhar, não permite comer, não permite correr e vai impedindo a criança de fazer tudo. Ele cria um débil mental e um deficiente físico, né? E Deus coloca a gente aqui, olha, Jesus fala assim que ia mandar a gente no meio de feras, de lobos, e a gente está aqui, a gente não sabe que hora que a gente quer o lobo ou que hora que o outro quer a fera, mas a gente está aqui. E ele está confiante que a gente tem condição de ser vitorioso, porque senão ele não teria entregado essa carga para nós. Então vamos lá agora. Isso aqui é uma conversa do João com Jesus. E ele, junto com os essênios, comenta com um amigo, e o amigo fala assim, orar é entrar para dentro do quarto. Isso que eu falei, né? E aí ele vai para Jesus, e eu me sinto bem igual ao João. E ele pergunta para Jesus, mas eu não entendi. Aí Jesus explica para ele que os essênios são exagerados. No livro dos Espíritos fala que a gente louva, agradece e pede, né? Então, olha o que Jesus fala. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Então, é esse nosso processo de relação,
né? Eu tenho que tirar tempo, eu tenho que aprender, eu tenho que exercitar para mim poder fazer essas coisas. Mas a gente não quer ter essas dificuldades, não. A gente já quer tudo pronto, né? Então, ali, olha... Então, a gente vai ter que fazer esse esforço. E por que também? A gente tem que ter humildade. Porque nessa hora, quando a gente começa a falar com Deus, a gente empolga, fala assim, tá vendo como assim eu já me empolguei? E aí a gente fala do que é bom, né? O orgulhoso vai se colocar numa posição, igual fala no Evangelho, de superioridade. Mas se a gente tem humildade, a gente faz igual lá no livro do Morro Alto, a gente começa a conversar e xingar com Deus ali ao mesmo tempo. Já é uma pressa, eu já estou falando com Deus, já estou em relação com ele, não é? Ele chega no galho, tem um pássaro lá que tomou o espaço dele, e ele já fica irritadíssimo. Até que enquanto ele está ali naquela briga com Deus, lê o livro, gente, ele cai na real, que ele já estava orando, né? E assim a gente xinga, esbraveja e pinta o sete do que a sua própria. Lembra da passagem de São Francisco de Assis? Quando o discípulo procura ele está no jardim trabalhando, e aí pergunta para ele, mestre, se você soubesse que vai morrer amanhã, o que você ia fazer? Eu ia estar fazendo a mesma coisa que agora. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo o melhor, o que eu deveria fazer. Por quê? Eu estou servindo a Deus, eu estou cuidando do universo. Eu mexer num jardim não é importante? Eu estou embelezando em volta da minha casa, eu estou embelezando o jardim da cidade. Não é muito importante para nós que valorizamos as profissões pela aparência, né? Sendo que isso tudo vai ficar aqui. Tudo que eu vejo, tudo que eu toco vai ficar de cá. O que vai levar comigo é o que for dentro de mim, né? Então, a gente precisa de desenvolver nosso intelecto assim, não é que a gente não vai para uma faculdade. Eu vou, meu cabelo está branco aqui, mas eu ainda vou levar nem por um ano comigo. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente. Ontem mesmo eu ainda estava comentando como eu gostaria de ter um engenheiro mecânico para estudar comigo mecanismo da mediunidade de André Luiz. Eu leio lá, eu faço um apanhado geral, tenho certeza que a hora que ele abrir o livro, na primeira página, ele vai ficar um ano comigo ali, eu deliciando. Por quê? Porque eu preciso desenvolver, eu preciso conhecer um pouco mais, né? Por isso que tem tantas áreas que a gente nem imagina. De vez em quando eu vejo falar um nome diferente e falo assim, o que é isso? Então parece que eu estou no outro mundo, né? Não é porque eu vivo desatualizada, não, até que eu tento. Então vamos continuar aqui. Então, olha, e a gente, ali fala da gente trabalhar com a mão, e com o nosso pensamento? Com o nosso pensamento, lembra da passagem, quando o mestre vai passando por um caminho, junto com seus discípulos, e os discípulos prestam atenção no corpo em putrefação. E o mestre olha os dentes e exalta os dentes. Como que os dentes eram bonitos, né? Então, eu dirigindo para o trabalho, caminhando em algum lugar, eu posso estar vibrando pelas pessoas. Que caridade maior? Né? Não sei qual desses palestrantes que fala que gosta de fazer esse exercício dentro do aeroporto. Que ali tem tanta gente e ele passa, olha um, olha outro, e vai fazendo esses exercícios. Já imaginou como que a gente sai assim, irradiando, no final do corredor só luz, não é? Então, com o nosso pensamento, a gente pode trabalhar. E a gente pode trabalhar também com a mão. Não é só para ganhar a moeda que brilha, não. A gente pode fazer muitas outras coisas, né? Então, olha, vinde a mim, vós que sofreis. Quando, certa noite, altas horas, né, conta no Boa Nova, e eu vou resumir com minhas palavras, um ex-leproso chega e bate na porta de Maria Madalena e fala para ela, fala assim, olha, você me disse que o dia que o Nazareno estivesse nessas redondezas, você queria falar com ele. E ela, sem querer ir, ele insiste, até que a ama veste ela e eles vão. Quando eles chegam na casa de Simão, a porta está entreaberta e ela fica encantada com aquela fisionomia que ela vê do lado de dentro. E Jesus, com certeza, atraído pelo olhar dela, torna, e aí ela fica deslumbrada, fica imaginando eu.
E ela se lança nos pés dele, né? Divaldo, que conta numa palestra dele, fala Rabboni. E quando ela fala Rabboni, ele fala Maria. Ela fala, mestre, você me conhece? E diz que ele fala assim para ela, Maria, eu conheço todas as ovelhas do meu rebanho. Ela, mestre, que queres que eu faça? E ele fala para ela, Maria, ame Maria. E ele se vai. Tempos depois, ela se encontra uma outra vez com ele. Aí ela já tinha desfeito de tudo e carregava com ela um óleo caríssimo, muito cheiroso. Então ela entra, aí é quando eu acho que ela entra na casa de Simão, eu começo a me emocionar e vou me perdendo. E aí ela vai lavar os pés, é aquela passagem que ela lava os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, e é esse momento, né? Ela ali naquele amor, Jesus sendo criticada, e Jesus analisa toda aquela situação, que não vai dar tempo de falar mais, e aí ele pega naquele processo ali, naquela doação que ela está com Jesus, e ele fala para ela, fala, Maria, por muito amar, você está salva. E aí, quando isso veio na minha mente, eu compreendi por que Jesus apareceu para Maria. Os apóstolos nem acreditavam em Jesus. Quando ela vai contar, eles não acreditam, duvidam. Não só pelo fato de ser uma mulher da vida, porque não acreditavam mesmo. Se eu chegasse aqui hoje e falasse também, ninguém ia acreditar, né? Tanto que quando Jesus aparece, ele chega perto de Tiago e fala para ele pôr a mão na ferida. E aí ele fala assim, acredito. E ele fala assim, mas por quê? Porque você vê. Então que a gente não precisa disso. O que a gente precisa é dessa experiência, para a gente saber, através da vivência, a gente ter essa certeza que nós somos espíritos imortais, destinados à felicidade, destinados a ser luz. Sabe por quê? Deus é amor, Deus é luz. Nós saímos dele em forma de faísca. E o que nós temos que fazer é essa luz crescer, né? E muito mais importante a gente compreender que se Deus é luz, nós somos luz. Se Deus é amor, nós somos amor. E nós não temos que temer a gente vivenciar isso. Então, olha, eu quero só mudar aqui, eu vou mudar isso. Por que é tão importante, a Casa Espírita oferece tanta coisa para a gente, mas por que o culto do lar é tão importante para nós? Onde que eu reencarno? Onde que reencarna meus desafetos, não é? Onde que está as minhas encrencas? E eu vi uma frase que eu achei assim fantástica. A gente tem que aprender a desembrulhar o embrulho sem estragar a mercadoria. E a gente já vai assim, igual um fenemê, né? Mas ali, aquele momento que a gente está em torno do Evangelho, que a gente está conversando sobre os assuntos que Jesus trouxe, são luzes que estão saindo dali, que saem de dentro da gente. E isso eu falo para vocês por testemunho. Eu lembro de uma vez que eu conversando com o Espírito, depois de um encontro que nós fizemos, e ele falou assim, eu vim, porque quando vocês conversavam, que vocês falavam aquelas palavras, as luzes saíam da boca de vocês. Nós estávamos falando de quê? De Jesus, né? De Espiritismo. Então a luz não era nossa, era as palavras, essa vibração. Né? Então, esse momento que a gente está reunido, olha aí, tem benfeitor, tem espíritos familiares que vêm ser tratados no nosso ambiente, tem espíritos que estão perturbando na nossa redondeza, que vêm ser tratados ali, e é o momento de quê? Daqueles espíritos que nos avalizaram para a gente reencarnar, a gente vê isso nas obras do André Luiz. Por favor, ajuda, deixa ele ir. Nossa Senhora, tem que curar aquelas feridas que estão ali só no corpo para expurgar aquilo ali, né? E aí, esses espíritos que se interessam pela nossa felicidade vai estar nos induzindo a melhores atitudes.
E é o momento que a gente também está recebendo essas bênçãos. Aqui no centro, agora, enquanto vocês estão sentados aí, enquanto eu estou falando, esses momentos dentro do nosso lar, estão sendo feitas cirurgias em nossos perispírito. Talvez por causa disso, né? Uma boa vontade, a gente às vezes até com um pouco de desânimo. A gente vem na casa espírita, a gente senta em volta do evangelho e a gente está sendo tratado, mesmo com pouco caso às vezes, né? Então, eu quero que vocês vão embora com uma frase que me emocionou muito, muito, muito. Eu estava sozinha, eu sempre me emociono, mas eu estava sozinha. Foi o presidente da FEBRE falando. 2000 anos já Jesus passou por aqui, mas hoje, com a doutrina espírita nas nossas mãos, a gente precisa sentir Kardec, sentir a doutrina, vivenciar Kardec, esse esforço, através do esforço que a gente conhece o bom espírita, não é? Então nós temos que vivenciar Kardec. E a gente tem que morrer Kardec, porque a gente vai feliz entregando os nossos familiares na mão de Deus. Porque os nossos filhos, antes de ser meus filhos, são filhos de Deus. Os meus familiares também são filhos de Deus. Se eu não dei conta até ali, a hora que está fechando a porteira, então Deus toma conta de todos nós. Que assim seja. Obrigada. Passando agora